Olá, queridos alunos do 5º ano, estamos iniciando mais uma aula do Contraturno Digital. Eu sou a professora Juliana, do componente de Geografia, e estarei acompanhando vocês ao longo de nossa aula. Vamos verificar então qual é a nossa aula de hoje? Nossa aula de número 56, que tem como título De Balões a Satélites Artificiais e como objeto de conhecimento, mapas e imagens e as fotografias aéreas. Vamos então, nesse momento, dar início à nossa aula. Vocês já pararam para pensar em como são feitos os mapas e outras representações cartográficas? A confecção de um mapa ela vai estar ligada a qual aspecto um cartógrafo deseja destacar em uma representação. Então, ali podem ter elementos sociais, elementos econômicos e os elementos físicos. Na era moderna, a gente consegue capturar essas imagens de forma remota e por diferentes sensores. A isso nós vamos chamar de sensoriamento remoto, que é o conjunto de técnicas e procedimentos tecnológicos que visam representar a superfície terrestre através de diferentes sensores e de forma remota. A gente vai acompanhar agora uma animação com o curumim. Então, nessa animação, a gente vai verificar junto com o curumim qual era a forma que antigamente a gente tinha para poder destacar e representar o nosso espaço. Então, o curumim ele foi a campo, ele foi até um determinado local aonde ele vai observar uma paisagem na qual ele deseja ali representar. Dessa paisagem, ele vai destacar os aspectos que ele considera mais importantes. Nesse caso, a gente depende aí do curumim ir a campo para observar esse local e do relato que ele deseja destacar. E ele vai ter, olha só, um campo de visão na altura de que ele está. Mas se a gente mudar o campo de visão e elevarmos o curumim, então o curumim agora está num plano mais elevado. Então agora mais informações estão à disposição dele, né? Porque tem uma área maior sendo ali observada e ele vai poder destacar dessa nova área agora os aspectos que ele continua achando mais importante. Nesses dois casos a gente vai depender então da observação do cartógrafo. Com a invenção da máquina fotográfica em 1839, no final do século XIX, a gente vai ter, com o auxílio dos balões de ar quente, agora o homem em um plano mais elevado e através da máquina fotográfica tirando imagens, capturando essas imagens mais reais. Por quê? Antes a gente dependia do relato, agora não. Eu tenho essas imagens que vão poder fazer com que o cartógrafo analise essas informações. Já no final do século XX, com a invenção dos aviões, a gente vai ter agora máquinas fotográficas acopladas a eles, fazendo essas imagens. Então, ali, as imagens, quanto mais na vertical forem tiradas, menos distorções elas vão ter. As fotografias aéreas vão começar a serem utilizadas principalmente para a confecção de mapas usados na elaboração de estratégias militares. Isso, com o desenvolvimento da aviação militar, vai permitir que durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial haja o uso dessas fotografias aéreas para conseguir elaborar estratégias e elaborar ações para que nesse período de guerra eles possam ali vencer mais rapidamente ou conseguir entrar com mais facilidade no campo inimigo. Isso vai fazer com que as fotografias aéreas passem, então, a ajudar na elaboração de representações cartográficas, pois ali vai ser possível identificar e localizar elementos naturais e elementos culturais da superfície terrestre, fazendo com que dentro da cartografia haja um grande avanço. Então, a gente vai conseguir definir que as fotografias aéreas são imagens de uma determinada área da superfície terrestre que foi obtida através de câmeras fotográficas que estarão acopladas a aeronaves, que podem ser os aviões ou até mesmo os drones mais atualmente. Nesse momento, a gente vai acompanhar uma animação que vai trazer para a gente como é que acontece o processo de tirada dessas fotografias. Vamos lá acompanhar? Hoje, as fotografias aéreas são tiradas por câmeras especiais de drones e aviões que voam a uma altitude constante e em rotas pré-determinadas, ou seja, seguindo uma linha de voo, como você pode acompanhar. Uma câmera acoplada no drone ou na aeronave vai tirando fotos sobrepostas, à medida que é feito o sobrevoo no terreno. No laboratório, essas fotos são montadas, uma ao lado da outra, e as distorções comuns nas bordas das imagens são corrigidas. Vamos ver alguns exemplos de fotografias aéreas tiradas por um drone.
Então, olha só, vão existir dois campos de visão que um drone, que uma máquina fotográfica acoplada nessas aeronaves podem ter. Esse, no momento, é o campo de visão vertical, na qual o eixo da câmera está de forma perpendicular ao solo. Então, ela vai ter uma menor distorção ao trazer a fotografia. Já quando a gente vai ter a visão oblíqua, que é quando ela vai apresentar um eixo de inclinação no ângulo da câmera fotográfica dessa aeronave, como a gente enxerga agora. Quando a gente tem aí o eixo inclinado com a visão oblíqua, faz com que a gente tenha um campo complementar àquele vertical, fazendo com que a gente então faça com uma representação, a confecção de um mapa com mais informações. Com os avanços que vão continuar a ocorrer dentro da tecnologia, a parte da qual a gente vai conseguir obter as imagens da superfície terrestre também vão se modernizar. Isso vai se dever ao período da década de 1960, que a gente vai viver a aeroespacial. Então, o homem, nesse período, vai começar a tentar conquistar o espaço, lançando, então, satélites, foguetes, fazendo as viagens espaciais e até mesmo chegando na Lua. Em 1970 e ao longo dessa década, os cartógrafos vão começar a ter acesso a essas imagens produzidas lá no espaço. Então, através da observação da superfície terrestre, eles vão começar a produzir novos mapas. Isso tudo com o auxílio dessas imagens de satélite. Então, a imagem de satélite, a gente vai considerar que ela vai conseguir ser importante porque ela nos fornece uma visão da totalidade ou de parte do nosso planeta, porque ela possui uma visão sinóptica, isso quer dizer que é uma visão de conjunto, ela é multitemporal, porque ela representa aquele mesmo espaço em diferentes períodos e também ela vai ali trazer para a gente imagens de extensas áreas da superfície terrestre. Isso porque a imagem que é obtida do satélite, ela é feita de forma remota, tanto é que lembra do sensoriamento remoto, ela é obtida de forma remota, à distância e através de diferentes sensores. Dentro desses satélites, a gente vai ter os chamados sensores imageadores, que são espécies de máquinas fotográficas que vão, então, ali estar acopladas nos satélites artificiais que vão reproduzir essas imagens para a gente. A gente vai acompanhar agora aqui uma animação que mais ou menos traz esse processo de como o satélite acaba captando essa informação da superfície terrestre através, por exemplo, da radiação, e aí ele acaba, olha só, escaneando todo esse território. Então, um satélite vai estar lá na nossa chamada exosfera, que é a última camada da atmosfera terrestre, e que vai estar ali orbitando o nosso planeta. E vão existir diferentes satélites artificiais. A gente vai ter satélites meteorológicos ou ainda satélites de comunicação. Então, vão ser diferentes finalidades que esses satélites vão possuir. Então, aí, olha só, ele já está lendo a informação e mapeando. É importante colocar que as imagens fornecidas pelos satélites vão ser ali, então, capturadas, tratadas, armazenadas através de computadores. Então, são programas computacionais que vão fazer todo esse processo de análise para que a gente consiga, então, ter a representação da superfície terrestre. Então, vamos à prática dessas imagens de satélite. Aqui comigo eu tenho aberto agora o programa do Google Earth, que ele vai utilizar informações obtidas de satélites artificiais para poder gerar, então, essa reprodução aqui do nosso planeta. Então, aqui embaixo vocês podem observar em todas essas palavrinhas em branco quais são os institutos, quais são os órgãos e agências e quais são os satélites utilizados para obter, então, essa imagem. Então, aí, com auxílio de tudo isso, eu posso, então, me localizar no espaço através desse programa. Então, olha só, esse satélite, com as informações que ele obteve, gerou diversas imagens e ele consegue, através, aí, lembra do nosso GPS, me localizar. Então, ele me localizou aqui no Centro de Mídias do Amazonas, aqui no município de Manaus. E ele também pode me dar um outro campo de visão. Porque lembra, a gente consegue obter ali informações da superfície terrestre conforme o satélite vai orbitando em volta do nosso planeta. Uma outra função muito legal que a gente consegue obter dentro do nosso programa do Google Earth é o chamado time-lapse.
E esse programa, essa função, na verdade, vai permitir que a gente consiga acompanhar como foi a evolução de determinado local. Aqui, então, eu tenho a evolução da cidade de Manaus. A gente vai verificar o aumento da área urbana. Então, a área verde vai diminuindo e toda essa área em branco, meio amarelado, vai representando, então, quais são as áreas urbanas. Então, a gente percebe que de 1984 até o ano de 2020, houve essa expansão da área urbana e aí a diminuição por consequência da área verde. Então, diminuiu a área de floresta da nossa cidade de Manaus. Então, aqui finalizamos essa parte de conteúdo e vamos chamar o nosso aplicando. Para o nosso aplicando tem a seguinte questão. Analise as afirmativas a seguir sobre a obtenção de imagens. Então, a gente tem 4 afirmações sobre o conteúdo que a gente obteve ao longo da nossa aula. A primeira afirmação diz que as fotografias aéreas usaram várias plataformas diferentes, incluindo balões, pipas, aviões e até mesmo pombos, equipados com câmeras automáticas. Essa afirmação ela é verdadeira. Desde a invenção da máquina fotográfica, foi possível criar outros dispositivos. A gente tem aí um alemão que conseguiu criar uma pequena máquina fotográfica que podia ser carregada por pombos. Essa máquina fotográfica tinha um timer e a qual, depois de um determinado tempo de voo, ela começava a tirar fotografias da cidade. Então, na afirmação 2 diz que a fotografia aérea não pode ser usada com fins militares. Essa afirmação está errada, porque a gente vai ter um grande uso das fotografias aéreas a partir da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, justamente porque ela fornecia ali formas de realizar planejamentos estratégicos. Na afirmação 3, tem que as imagens de satélite servem para medição meteorológica e também para rastreamento de tempestades. Sim, essa afirmação é verdadeira, porque a gente verificou que existem satélites voltados para fenômenos meteorológicos. E a nossa última afirmação diz que as imagens de satélites cobrem áreas muito menores do que as fotos aéreas. E, na verdade, as imagens de satélites fornecem fotografias e imagens de grandes áreas da superfície terrestre. Então, aí, se fossem maiores, a gente teria uma afirmação verdadeira. Então, portanto, a afirmação 1 e 3 são verdadeiras e a 2 e a 4 são falsas. Continuando na nossa questão, vai estar: está correto o que se afirma em quais alternativas, em quais afirmações? Letra A, na 1 e na 2, na B, 1 e 3, na letra C, 2 e 4 e na opção D, 3 e 4. Como todo mundo já sabe, as afirmações corretas estão no lugar 1 e também na número 3. Portanto, a alternativa correta, letra B. Vamos lá para o nosso comentário? Então, as fotografias aéreas usaram diferentes plataformas, incluindo os balões, as pipas, aviões e até mesmo os pombos equipados com câmeras automáticas. E aí se pôde, então, obter com um grande detalhamento essas áreas serem, então, ali fotografadas para que a gente pudesse utilizá-las para os mais diversos fins, sendo eles como as reservas ambientais, poder ali realizar um acompanhamento daquela área. E já falando das imagens de satélite, a gente vai ter, que foi a partir lá do início da década de 70, que a gente vai ter, utilizando essas imagens de satélite, que vão possuir diferentes satélites artificiais, produzindo então informações sobre a meteorologia, sobre os meios de comunicação, favorecendo os meios de comunicação. Então aí vão poder fazer com que haja uma medição meteorológica e rastreamento das tempestades, vão fornecer essas informações porque eles conseguem ali captar em grande escala essas informações de determinada frente meteorológica. Então ela consegue captar imagens de áreas muito maiores em relação às fotografias aéreas. Finalizamos aqui o nosso aplicando e vamos lá para as nossas considerações finais. A nossa aula hoje girou em torno do sensoriamento remoto. Então, o que vai ser o sensoriamento remoto? É um conjunto de técnicas e procedimentos tecnológicos que visam representar a superfície terrestre e vai utilizar diferentes sensores de forma remota, ou seja, à distância.
nós verificamos na nossa aula duas formas. A gente vai ter as fotografias aéreas, ou a chamada aerofotogrametria, que ela vai possibilitar, através de máquinas fotográficas que vão estar acopladas em aeronaves, como os drones e os aviões, a gente conseguir obter, então, imagens da superfície terrestre. Lembrando que essa câmera tem que estar na vertical, porque assim ela vai possuir uma menor quantidade de distorção, sendo, então, mais real. Então, a gente verifica que ela vai ser utilizada muito para verificar como estão as plantações, realizar ali um acompanhamento de uma área de queimada, então ali no nível mais baixo. E a outra técnica é através das imagens de satélites, que vão ser obtidas através do lançamento de satélites artificiais que vão possuir aqueles chamados sensores imageadores, que são uma espécie de câmeras fotográficas que vão, então, obter informações aqui da superfície terrestre. Então, através de programas computacionais, essas informações que os satélites vão conseguir coletar vão ser, então, transformadas em uma representação. Então, aí é um conjunto de órgãos, institutos, satélites que vão ser utilizados para que aquela captação daquela imagem seja tratada, depois armazenada e, por consequência, reproduzindo, então, a superfície terrestre. E ela vai trazer, então, imagens de áreas mais extensas em relação às fotografias aéreas. No entanto, as fotografias aéreas vão possuir mais detalhes em relação às imagens de satélite. Então, aqui finalizamos a nossa aula do Contraturno Digital. Não esqueçam que vocês podem assistir a essa e a outras aulas do nosso projeto nos seguindo nas redes sociais. Finalizo aqui e até a próxima!